aquelas palavras não são as palavras da cruz apenas. Aquelas palavras, elas são as bênçãos da cruz para nós. É isso que você tem que entender. É a palavra do perdão, a palavra da segurança, a palavra daquele que foi desamparado para que nós fôssemos incluídos. Ele foi desamparado. É a palavra do triunfo. É a palavra da certeza eterna. É isso que você tem que ver ali. Mas quem, irmãos, tornará isso realidade para nós? Quem tornará essa verdade realidade para nós? Porque quando você lê Hebreus, capítulo 2, você vai ver o escritor dessa epístola descrever um pouco da cruz, onde ele vai falar que Cristo, naquela maravilhosa obra da cruz, ele nos livrou do pavor da morte. Ele nos livrou de Satanás. Paulo vai dizer em Colossenses 2,15 que ele despojou todo o principado e potestade e triunfou sobre eles lá na cruz do Calvário. Ele não fez isso como um fim em si mesmo. Ele fez isso por mim e por você. Quem tornará esse triunfo uma realidade em nós? O Espírito Santo. E por que não temos experimentado isso? Porque existem muitos entulhos. Meu irmão e minha irmã, eu te encorajo, a mim e a você, que nós tenhamos a oportunidade ainda nesta manhã de dizer ao Senhor, Senhor, desentulha toda essa imundícia que tem sufocado a vida, a obra e o poder do teu Espírito dentro de mim. Porque a obra do Espírito Santo é uma obra de profunda libertação, de uma profunda consciência. Então, realidade, Espírito da verdade. Ele diz que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Por quê? Porque não vê, nem o conhece. O mundo resiste. Resistir o Espírito Santo é uma coisa que só um ímpio pode fazer. O cristão não. O cristão não resiste o Espírito Santo. Só o ímpio. Nós vamos mostrar isso de maneira mais doutrinária daqui a pouco, talvez na outra oportunidade. Resistir. Vocês estão ouvindo? Ele falou, vou Para pôr nós. de novo. Porque quando você lê Hebreus, capítulo 2, você vai ver o escritor dessa epístola descrever um pouco da cruz, onde ele vai falar que Cristo, naquela maravilhosa obra da cruz, ele nos livrou do pavor da morte. Ele nos livrou de Satanás. Paulo vai dizer em Colossenses 2,15 que ele despojou todo o principado e potestade e triunfou sobre eles lá na cruz do Calvário. Ele não fez isso como um fim em si mesmo. Ele fez isso por mim e por você. Quem tornará esse triunfo uma realidade em nós? O Espírito Santo. E por que não temos experimentado isso? Porque existem muitos entulhos. Meu irmão e minha irmã, eu te encorajo, a mim e a você, que nós tenhamos a oportunidade ainda nesta manhã de dizer ao Senhor, Senhor, desentulha toda essa imundícia que tem sufocado a vida, a obra e o poder do teu Espírito dentro de mim. Porque a obra do Espírito Santo é uma obra de profunda libertação, de uma profunda consciência. Então, realidade, Espírito da verdade. Ele diz que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Por quê? Porque não vê, nem o conhece. O mundo resiste. Resistir o Espírito Santo é uma coisa que só um ímpio pode fazer. O cristão não. O cristão não resiste o Espírito Santo. Só o ímpio. Nós vamos mostrar isso de maneira mais doutrinária daqui a pouco, talvez na outra oportunidade. Resistir. Aonde está a palavra? Resistir o Espírito. Se você ler o contexto, é uma referência aos ímpios, a mensagem de Cornélio, em Atos 7. Os ímpios resistem, o cristão não. Porque o cristão, meus irmãos, quando o cristão ele é regenerado, o Espírito Santo vem e habita ele. Ele é habitado. Então o Espírito Santo vem e faz uma morada. O Espírito Santo está ali, habitando ele. Sabe o que ele pode fazer? Ele pode entristecer. Ele pode magoar. Ele pode desprezar o dom e a unção do Espírito. O resistir é para os ímpios. O entristecer é para os cristãos.
E o apagar o espírito é para aqueles que receberam algum dom especial para o serviço. Nós vamos ver isso de maneira doutrinária. É isso que nós temos que refletir. Doutrinária. Nós podemos sim apagar. O que você pode apagar? O dom, a unção. Entristecer, se você olhar o contexto, está ali uma lista de pecados. De pecados que nós cometemos. E por causa desses pecados, o Espírito Santo é entristecido. Quem resiste ao Espírito Santo? O ímpio. O mundo não vê, nem o conhece. O mundo resiste. Ele diz, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Sabe o que Jesus disse? Vou traduzir, vou parafrasear para ficar melhor. Jesus está dizendo, vocês já o conhecem. Vocês já o conhecem, minha vida. Ele habita no meio de vocês, porque ele sempre esteve comigo. Tudo que eu fiz foi no poder dele, foi na vida dele. Não foi no meu poder inerente, à minha natureza. Foi no poder dele. Mas esse poder, esta presença que me habilitou a cumprir toda a vontade do Pai, habitará vocês para sempre. Assim como eu cumpri a vontade do Pai, vocês também cumprirão a vontade do Pai. Se nós não entristecê-lo, se nós não apagá-lo, nós cumpriremos toda a vontade do Pai, assim como Cristo também cumpriu. Amém. Se, irmãos, nós não estamos cumprindo toda a vontade de Deus, se você sente que você está fora da vontade de Deus, é porque você está entristecendo ou você tem apagado o Espírito de Deus. Digo para você, isso é muito sério. Mas vamos tratar deste assunto de maneira mais detalhada. Vamos para o versículo 26 desse mesmo capítulo 14 do Evangelho de João. Ele diz, mas, ele coloca uma palavra linda, o Consolador. Ele vai chamar o Espírito Santo de Paracleto. Paracleto. Essa palavra fala de um advogado, de um intercessor, de um amigo fiel, de um ajudador. É tudo isso que você vai encontrar. Paracleto, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Ele diz duas coisas. Primeiro, vos ensinará todas as coisas. Não haverá necessidade que ninguém diga, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Hebreus capítulo 8. Meus irmãos, aqui está. Quanta ignorância espiritual no meio do povo de Deus. Quantas pessoas não conseguem tocar as insondáveis riquezas de Cristo? Nós sabemos sim, irmãos, nem todos são mestres. Nem todos têm o encargo de mestre, de profeta. Que são os encargos relacionados ao ministério da palavra. Mas aqui estamos falando de conhecer o Senhor, de ser ensinado. É ensinado aqui, é como diz Paulo em Romanos 8, é ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina, ele nos guia. Você não sabe qual a decisão tomar. Você não sabe qual a direção tomar. Você não sabe qual caminho seguir. O Espírito Santo, ele vai à sua frente para te guiar. O Espírito Santo, ele vai não apenas te guiar na sua vida natural, ele também vai te ensinar na vida espiritual, porque nele está todo o ensino, e ele é aquele que perscruta as insondáveis riquezas de Deus, o mais íntimo do ser de Deus, as profundezas de Deus. Ninguém conhece a não ser o Espírito de Deus. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele nos ensina por meio da revelação. Ele nos ensina as profundezas de Deus. Ninguém, irmãos, pode se vangloriar de ser um analfabeto espiritual, porque o nosso problema de ignorância espiritual é um problema de relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Toda a nossa ignorância. Joyce, isso é tão importante que eu vou repetir amanhã novamente isso. Dada a profundidade disso, minha vontade era estar ouvindo e transmitindo esses minutos aí que ele falou, toda hora, todo dia. Porque a gente fomenta o empreendedorismo geotécnico
cristão verdadeiro. Se a pessoa não é cristã, se ela não nasceu de novo, ela não consegue cumprir. Ela não consegue empreender como nós desejamos, como Deus deseja. Ela vai empreender com os recursos dela. E ser cristão não é empreender com nossos recursos. Ser cristão é empreender com os recursos de Deus, com a habitação do Espírito Santo, com o novo nascimento. Empreender como cristão verdadeiro é empreender como filho de Deus. Então, por isso que a gente fala que o empreendedor cristão, ele não é o futuro, ele é o presente, ele foi sempre presente. Só que a palavra empreendedorismo é uma palavra nova. Empreendedorismo é tudo que eu faço, tudo que eu empreendo, tudo que eu faço, tenho que fazer como cristão. Não com os meus recursos pessoais, com o dinheiro que eu acho que é meu, com os dons que Deus me deu, não consigo nem falar que é meu. É tudo dele. E é ele que vai empreender-nos do jeito que ele quer. A vontade é dele. Bom, amanhã a gente continua, tá bom? Um bom dia para vocês. Tchau, tchau.